CDS, Lisboa. Senhor Presidente da Assembleia, Senhores Secretários, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, caros deputados, jornalistas presentes. A minha primeira palavra é para agradecer, na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, a todos os funcionários da Câmara, a todos aqueles que nos conseguiram garantir uma assistência técnica para que hoje pudéssemos estar nesta sessão mista, com alguns de nós presentes, todos gostariam de estar, não foi possível, mas também outros colegas nossos deputados que nos estão a acompanhar através de meios telepáticos. A segunda palavra de agradecimento é para a cidade, é para os lisboetas, é para as suas empresas, é para as suas entidades. A sua resiliência e a sua força têm sido enormes na luta contra as dificuldades que Lisboa apresenta e, obviamente, numa situação de pandemia que, obviamente, veio agravar e acentuar aquilo que são as dificuldades da nossa cidade. Mais um ano, mais um debate do Estado da cidade. Uma súmula do Estado da arte que avaliamos quotidianamente, enquanto eleitos, e onde procuramos soluções, através da melhoria das propostas do Executivo Socialista Bloquista, ou propondo alternativas a medidas desastrosas para a nossa Lisboa. O debate do Estado da cidade tende a manifestar-se como um campo de batalha, onde se tenta evidenciar que uns estão certos e os outros errados. Alguns, com responsabilidades acrescidas, tentam vender à cidade, aos seus municípios, às empresas e entidades, que existe apenas o branco e o preto, os bons e os maus, os prós e os contras. Estão errados. Lisboa e os seus órgãos autárquicos são mais do que isso e a prova inequívoca dessa realidade é esta Assembleia Municipal. Um espaço aberto à cidade, onde a agenda não anda a reboque das propostas do Executivo, que criou uma dinâmica própria e que enfrenta os problemas e os pedidos de ajuda que as nossas gentes aqui nos trazem, quer nas intervenções do público, quer também nas petições. É por isso que o debate do Estado da cidade, nesta casa carrega todo o simbolismo da democracia, é mais do que isso. Aqui debate-se, aqui discute-se, aqui faz-se cidade. O debate do Estado da cidade é, para nós, mais do que uma discussão de quem tem razão e de quem a perdeu. Serve, acima de tudo, ou deveria servir, para olharmos para Lisboa, refletirmos politicamente sobre o seu Estado e fazermos aquilo que nos compete e para o qual nos confiaram o mandato, servir Lisboa. Mas para fazer cidade é preciso ter acesso à informação, de modo a construir as referidas alternativas e respostas para Lisboa. E sendo um espaço de balanço, Sr. Presidente, tenho de criticar o facto do Executivo se escudar a responder aos requerimentos desta Assembleia. Só os do CDS são dezenas, desde 2017, quando o prazo legal máximo de resposta é de 30 dias. O que podem esperar os municípios quando o seu Executivo não consegue sequer fazer algo tão básico como cumprir a lei? Coartar as ferramentas de fiscalização da ação da Câmara e não prover informação é um desrespeito por esta Assembleia e compromete o nosso trabalho em prol da cidade. Talvez seja isso mesmo que se pretende, mas já que o PS faz uso abundante das palavras como rigor e transparência, era aconselhável que as pusesse em prática para benefício de todos. Aprofundando o ponto que aqui nos trouxe, para o CDS é claro que na base do crescimento sustentável de cada cidade deve estar o planeamento da mesma, acompanhado das ferramentas necessárias para o desenvolvimento do território e das comunidades, sempre com uma visão metropolitana integrada. Um vetor essencial do planeamento é a mobilidade. E não faltaram os debates e reflexões sobre a mobilidade de futuro, aquela que melhor servirá às populações e com respeito às exigências ambientais e da sustentabilidade. A aposta nos transportes públicos é a principal premissa, concordamos, para gerar uma alternativa ao transporte individual com as consequências que conhecemos e que são nefastas. A evolução nesta área, embora crescente, continua reduzida e insuficiente. Paralelamente, apostou-se na introdução de meios suaves de mobilidade que, embora necessários, demorarão anos a substituir os transportes convencionais e individuais. Pelo que, durante esse período, é preciso que as políticas de mobilidade não fomentem guerrilhas entre os partidários dos vários modos de transportes, porque dá jeito o discurso de quem é amigo do ambiente da bicicleta e quem não é, opta pelo carro. Não é a realidade. É um discurso simplista e oportunista sobre a livre escolha das pessoas que conduz a extremismos desaconselháveis que o município responsável deveria não só evitar, mas até combater. É essencial alargar a rede metropolitana para a zona ocidental e criar as ligações suburbanas há muito desenhadas e que o CDS tem vindo a defender desde sempre. De resto, era uma prioridade definida pelo próprio município quando aprovou inúmeros planos de pormenor e urbanização nesta zona da cidade. Lá está, mais uma vez trata-se de cumprir o planeamento desenhado. E, portanto, ouvimos aqui os vários anúncios que o Sr. Presidente nos trouxe, nomeadamente por parte de medidas do Estado e da Câmara na área da mobilidade e na área do metropolitano, e, portanto, esperaremos assim que o Plano de Recuperação e Resiliência, a bazuca financeira que vem de Portugal, chegue para tudo aquilo que foi aqui dito e que o Estado tem vindo a apresentar. Contudo, é claro o escasso planeamento da cidade. Quando se questiona sobre os estudos de tráfego no desenho urbano, a resposta é sempre a mesma. Depois, quando se avalia a criação de uma ciclovia, estreitamento de faixas de rodagem e opções de mobilidade, dizem que há estudos, mas nunca os mostram.
Vamos acreditar que são secretos para não pensarmos outra coisa. Regressemos há 5 anos, onde o então vereador Manuel Salgado, em resposta ao CDS, concordava connosco no sentido de se lançar um estudo de reordenamento do tráfego. A cidade sofreu inúmeras alterações, quer no sistema viário, quer no seu espaço público, que alteraram os níveis de classificação de algumas vias e, acima de tudo, redefiniram perfis de vias no que respeita à sua função de distribuição. Além disso, pelo 3º ano consecutivo, Lisboa é a cidade mais congestionada da Península Ibérica. Em 4 anos, ouvimos tudo, que estava a ser preparado, que estava a ser ultimado e até, pasme, que estava pronto. Salgado já saiu, ou melhor, mudou de cadeira, o vereador é outro, mas mantém-se a afirmação sobre a existência do estudo. Existe? Então, mas se existe, onde está? Após 5 anos, temos razões para acreditar que das duas uma. Ou o Executivo nega-se a divulgar o estudo, ou pior, ele não existe mesmo. O estudo não é importante, Sr. Presidente, é essencial. Não faz sentido continuar a alterar sistematicamente a cidade sem haver uma avaliação profunda, um mapeamento atualizado da cidade que nos indique caminhos de futuro. Tudo o que se fizer sem essa base factual são meros projetos de remendo que, não pensados na globalidade, deixam muito a desejar. E voltamos ao início, Sr. Presidente. Uma cidade mal planeada não tem futuro, tal como uma cidade de quem manda aposta por vezes no experimentalismo pode sair também caro. Por outro lado, a EML tem um papel importante na gestão do estacionamento da cidade, mas entendemos que a EML não é amiga dos lisboetas. As subzonas criadas não resolvem os problemas da cidade, os parques subterrâneos continuam a ser mais caros que o estacionamento à superfície, a fiscalização das zonas residentes continua a ser uma promessa falhada. Era tempo, e já estamos atrasados, de fazermos uma reflexão profunda sobre o papel da empresa na cidade. E nestes tempos, Sr. Presidente, não se compreende que, em pleno agravamento da situação pandémica, não se suspenda o pagamento de estacionamento na cidade a par da medida tomada anteriormente. Deixamos esta proposta hoje para si neste debate. O fluxo de trânsito aumentou. Trabalhadores que regressaram aos seus locais de trabalho. Famílias que optaram por manter a escolha de infantários e escolas junto da sua atividade profissional. Os transportes públicos são os mesmos, pelo que lançamos aqui o desafio de adotar novamente a suspensão de pagamento. Com o aumento drástico de casos, a Câmara deve agir. E uma das medidas imediatas para aliviar a carga de procura nos transportes públicos é propor alternativas e esta, Sr. Presidente, entendemos que é uma delas. Ainda sobre a EML, convinha que a Câmara esclarecesse uma dúvida. Em 2018, o túnel da Avenida João 21 apresentou inúmeros problemas no sistema de segurança e proteção, com aparelhos de incêndio e ventiladores desligados ou variados. 2 anos depois, voltámos a ter outro problema. Pode o Sr. Presidente assegurar, aqui e hoje, que houve manutenção dos equipamentos durante estes 2 anos? Pode dar essa garantia à cidade que o que aconteceu não foi fruto da falta de assistência e resolução dos problemas de 2018? Seria importante sairmos daqui com essa certeza. Prosseguindo na discussão de hoje, o planeamento da mobilidade está intrinsecamente ligado ao urbanismo e à habitação. A atração de novos habitantes para Lisboa requer uma ação e respostas concertadas ao nível da mobilidade, da educação, apoios à infância, apoios e ofertas sociais, culturais e desportivas. Ou seja, a cidade tem conseguido dar uma resposta articulada para se tornar apelativa e, acima de tudo, construir soluções possíveis e adaptáveis aos estilos e capacidade económica de novas famílias. Logo à cabeça, a revisão das cartas de equipamentos desatualizadas face às necessidades e desenvolvimento da cidade. A habitação tem sido um problema difícil de resolver. Por um lado, a morosidade que se sentiu no deferimento de processos, lembrando que até há meses, no número que nos foi dado aqui pela própria Câmara, havia mais de 5.000 focos para a habitação à espera de licenciamento. A extinção da apoio do programa pelo jovem, o programa falhado Reabilita Primeiro e Paga Depois e o programa Renda Acessível, que tarda em se tornar uma realidade, não conseguiram ajudar a regular o mercado e a criar opções viáveis para a classe média. Ficou claro que a promessa do Partido Socialista de entregar milhares de casas nestes mais de 10 anos não passou de um sonho e, possivelmente, as cerca de 1.000 que entregou nos últimos anos juntará as promovidas através do Acordo com a Segurança Social, provavelmente as únicas prontas em tempo de término de mandato. E a verdade, Sr. Presidente, que hoje aqui trouxe-nos vários anúncios, mas se nós andarmos para trás e virmos as apresentações dos orçamentos nesta Casa e os vários debates do Estado da Cidade desde o início do mandato, as promessas são sempre as mesmas, os números são praticamente os mesmos. Em suma, a opção de morar em Lisboa é uma utopia que demorará a contornar para uma parte das famílias e jovens que, certamente, a crise sanitária não veio ajudar. Por outro lado, continuamos a aguardar o investimento dos bairros municipais. Há verbas disponíveis para o efeito, face aos empréstimos contraídos com o BEI, mas continuamos a ver milhares de casas de lutas nos bairros, e o número real é desconhecido porque o Executivo faz questão de o ocultar, que não são intervencionadas, contrastando com as centenas de famílias e milhares de pessoas que aguardam por uma atribuição de habitação social municipal. E a situação atual de emergência irá agravar esta realidade que ninguém gostaria de ver.
Diria mesmo que é a área da atuação do município mais atrasada, apesar de se manter, nos últimos 20 anos, com uma realidade real de repovoação da cidade. Simultaneamente, é preciso olhar para os flagelos existentes na cidade. Em 2020, na Lisboa moderna e cosmopolita, ainda existe quem não tenha água potável ou saneamento básico, como é o caso da Quinta do Ferro, que aqui trouxemos e que tem marcado a agenda mediática. Como viver paredes meias com esta miséria sem nada fazer? Como aguardar anos e anos por planeamento urbanístico e intervenção social sem que estes se entendam? Infelizmente, não é caso único e Lisboa ainda tem muito a fazer nesta matéria. CDS Lisboa.